vamos estar ministrando essa noite. Quem tem fome e sede da palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o doutor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler o verso 7, o verso 10 e o verso 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor, capítulo de número 15. Iremos ler os versos 7, 10 e 32. Quantos acharam, digam amém. Aleluia, está escrito, vamos ganhar tempo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos para o 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o verso 32. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Irmãos, a gente fica observando e analisando o comportamento humano acerca de algumas coisas que acontecem com a gente no dia a dia. E meditando sobre o comportamento humano, baseado num livro que eu estou lendo, uma das coisas muito comuns e corriqueiras no dia de hoje é o aparelho celular. Eu acredito que todos aqui têm celular. Quantos aqui têm celular? Levanta a mão. E é muito comum no celular, com o passar do tempo, de período em períodos, ter atualizações no aplicativo, ter atualizações no Android ou ter atualizações no iOS, seja para quem usa iPhone ou para quem usa Android. Só que a gente muitas das vezes não se atenta, não percebe a importância de atualizar o sistema. Só que vai chegar um momento que o aplicativo ou o sistema está tão obsoleto que você vai tentar baixar um aplicativo e já não consegue mais. Porque para baixar um aplicativo para o seu uso do dia a dia, é necessário estar atualizado. E esse livro que eu estou lendo, o autor ele vai dizer que ele nunca ligou para a atualização do smartphone ou do Android ou do iOS dele. Até que um dia, ele no trabalho, precisando de um aplicativo de urgência, não conseguiu baixar o aplicativo. E apareceu a segunda mensagem: você precisa atualizar o sistema. E ele prontamente, ele falou, estou com uma dificuldade. Eu preciso sanar essa dificuldade. Logo, ele teria que atualizar o software dele. Só que quando ele foi atualizar, ele se deparou com um problema. Me pergunte qual? Está sem espaço no armazenamento. Ou seja, você não tem espaço suficiente para que eu atualize o aparelho. Então ele se deparou com um segundo problema. Porque para se atualizar, para receber um novo, era necessário tirar aquilo que impedia. Então era necessário uma limpeza. Então ele começou a fazer um backup. Ele vai começar a fazer um backup no smartphone, no iOS dele, e tudo bem. O backup acabou, ele foi atualizar. Só que ele se deparou com uma segunda mensagem, me pergunte qual? O seu nível de bateria está baixo. Com a bateria descarregada não tem como atualizar. Então, implicava duas coisas. Para ele atualizar e receber o novo, era necessário tirar tudo aquilo que ocupava espaço. Ele tirou aquilo que ocupava espaço para poder receber o que era novo. Só que ele agora se depara com uma seguinte mensagem: não posso atualizar. Eu não posso te receber um novo, eu não posso te entregar um novo, porque o seu nível de bateria está baixo. Logo a gente percebe aqui três coisas. Para uma mudança é necessário de espaço, e para esse espaço as nossas baterias precisam estar recarregadas, porque nós precisamos ter força de vontade. É necessário ânimo para que a gente consiga fazer. E o interessante é que lendo isso, o nosso livro, A Igreja Irresistível, na 10ª característica vai dizer que uma igreja irresistível, ela se arrisca. E o autor ele vai começar a dizer assim, olha, eu comparo o processo de se arriscar na vida, ou de se arriscar no Evangelho de Cristo como um bebê. Quem aqui é pai entende, porque o bebê é um processo após o seu nascimento. Primeiro ele é todo molinho, tem que tomar cuidado até com a cabecinha dele.
Se você segurar de qualquer jeito, ele não tem nem força para manter firme o pescoço. Então os pais seguram com muito carinho. Só que vai chegando um momento, a criança ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Ela já começa a ficar um pouquinho durinha. Então vai chegar um momento que essa criança ela começa a ficar de pé. Só que quando ela fica de pé, ela cai. Ela se levanta, ela tenta se equilibrar, ela cai de novo. Quantos já se depararam com esse momento? É a vida corriqueira de uma criança, o amadurecimento de uma criança. Só que a criança, por mais que ela caia, ela não desiste de tentar, pastor. Ela até cai, mas ela insiste em ficar em pé. Porque ela sabe que o objetivo, o desejo de ficar em pé, é maior do que a queda que está derrubando ela. Então ela precisa ficar de pé, então ela faz isso com muita força de vontade. Só que quando ela vence essa primeira barreira, tem um segundo desafio. Agora ela só consegue ficar em pé. Mas quando ela começa a andar, ela perde o equilíbrio e cai de novo. Então ela se equilibrou, ela até consegue ficar de pé, mas quando ela tentou dar o primeiro passo, presbítero, ela caiu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque assim é a nossa vida. É um processo. E muitas das vezes para dar esse primeiro passo a gente não entende. É por isso que lá em João 3, Jesus vai dizer assim, ó, aquele que não nascer de novo, de maneira alguma não pode. Porque Deus, Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe o que a gente passa ou o que a gente passou. E assim como uma criança, o nosso medo de levantar é que a gente sabe que não, eu vou cair de novo. Eu não vou, se eu não estou conseguindo nem ficar em pé, presbítero, como dar o primeiro passo? O que vão falar de mim, Daniel? Ah lá, levantou, deu o primeiro passo, mas caiu, João. Então esse medo acaba nos assolando. Assim como uma criança. É por isso que Nicodemos ele não entendia, porque era um processo. E é desse processo que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar desses níveis. Nós vamos falar acerca dos níveis. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma chave para liberar para a igreja de Cristo. Mediante a obediência dos meus pastores, pastor Evanir, pastor Miqués, eu tenho algo a liberar para essa igreja na noite desse dia. Estamos às vésperas de uma explosão de glória, e como bem foi ministrado aqui, a explosão de glória, ela começa aqui. A explosão de glória começou numa mulher, quando ela olhou para si e falou, se eu tão somente tocar, presbítero, se eu tão somente tocar na orla dos seus pés, eu serei curada. Então o milagre não aconteceu não. Primeiro ela falou para si, foi no entendimento, se eu tocar na orla desse homem chamado Jesus, eu ficarei curada. Gastou todos os recursos, 12 anos sofrendo um fluxo, mas um dia ela entendeu, eu preciso tocar. Eu preciso tocar. E quando essa mulher toca, algo acontece. E Jesus pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então quando a gente consegue trabalhar o nosso entendimento, o milagre acontece no mundo físico. Aí a mulher amedrontada fica com medo. Porque tem um segredo, quando a gente toca em Jesus, não é a gente que suja Ele, é Ele que nos limpa. E é nessa palavra que eu quero trazer. A gente está num contexto de Lucas, capítulo de número 15. É um contexto conhecido, são 3 parábolas. Está narrando 3 historinhas. Uma história sobre uma ovelha perdida, uma dracma perdida, e um filho que todos conhecem como o pródigo. E aí a gente começa a ler 3 histórias. Uma ovelha que se perde no deserto, uma dracma que se perde dentro de casa, e um filho que decidiu ir embora. E aqui eu já começo a entender 3 coisas diferentes. 3 coisas diferentes. Quando a gente para ler, se você voltar em Lucas 15, no verso de número 4, está escrito assim, ó, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 para achar a perdida? E é interessante, porque aqui o texto retrata a responsabilidade para quem deixou se perder. Porque a responsabilidade pela vida da ovelha é o pastor. E isso é fácil de ver. A ovelha não se alimenta sozinha. A ovelha, ela não consegue se tratar sozinha. Então a ovelha, ela entra num primeiro nível.
Porque a ovelha precisa da ajuda do pastor, porque ela não sabe fazer nada sozinha. Até da proteção do pastor ela precisa. Porque como bem foi pregado aqui pelo diácono João, os lobos, os leões, ou o que é que seja, atacam as ovelhas. Então nem capacidade para se defender sozinha a ovelha tem. E aqui o texto vai trazer a seguinte questão: que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? O texto está chamando a atenção para alguém que tinha 100 e perdeu um. Porque é responsabilidade de quem perdeu achar. Só que a ovelha está no primeiro nível. Porque a ovelha que se perde, ela não sabe o caminho de volta para casa. Eu me lembro que quando eu era novo, tem um amigo, um irmão meu, a gente faz aniversário junto, ele faz dia 4 de maio, eu faço dia 5. E minha mãe cuidou dele quando ele era criança. Então a gente chama de irmão de criação, que a gente fala. E eu me lembro que todo aniversário dele era costume, os pais dele chamar uns amigos dele, levavam um grupo de 4, 5 amigos e levavam no shopping. E eu me lembro até hoje, a nota de R$1 na época estava em alta. E eu lembro que na época, quando a gente entrou no shopping, era no Oeste Shopping, ele pegou assim um pataquinho, né? Foi dando R$6 para cada um, tudo em moeda de R$1. E do lado do McDonald's, antigamente, era o Hot Zone, tinha muitos brinquedos ali. Então ele deu esse brinquedo para que a gente pudesse ficar ali brincando. E eu ali brincando, né? Eu lembro que tem aquele brinquedinho que é o jacarezinho, que você pega aquele taquinho e fica ali batendo, porque a graça pra gente que era criança era pegar aquelas fichinhas que saem, porque a gente tenta trocar. A gente vê a bola de futebol, a gente vê aquele ursinho grandão, e a gente, na nossa inocência, acha que é possível. Só que para ganhar aquele ursão, irmão, tem que ganhar muito cupom. Só que quando eu me deparei, irmãos, cadê todo mundo? Todo mundo sumiu, Daniel. Eu era criança, eu não entendia. Eu comecei a chorar. E eu me lembro que uma senhora veio na minha direção e falou: o que aconteceu, filho? Eu falei: eu estou perdido, porque é normal. Eu fiquei com medo, é tendência, a criança ela fica com esse medo. E eu me lembro claramente disso, irmão. Me levaram para o segurança. O segurança me levou numa sala, eu acho que é a sala da segurança. E lá tinha uma espécie de telefone, eles começaram a falar. E eu chorando desesperado, porque eu não sabia o caminho de volta para casa. Eu fui de carona, de carro, eu era muito novo. Eu não sabia pegar van. Eu não sabia que isso aqui era Santa Eugênia, Cesário de Melo. Através eu não sabia. Eu estava literalmente perdido. Então o meu desespero como alguém que se perdeu é porque eu não sabia o caminho de volta para casa, João. E a ovelha vai retratar isso aqui. Porque a ovelha, ela depende do pastor para comer, para se alimentar, para se proteger, para ser guiada. Ela precisa do pastor para zelar pela vida dela. E a gente entende aqui, eu lendo o Espírito Santo, a prova do Espírito Santo me revelar dessa forma, eu vejo 3 níveis. Porque começa falando de uma ovelha, depois começa falando de uma mulher que perdeu uma dracma, e logo depois vai para um filho, que a Bíblia narra como um filho pródigo. Só que quando você para entender a ovelha, irmãos, é como se fosse um novo convertido hoje. E Paulo narra isso nos evangelhos. Paulo narra isso nas suas cartas, perdão. Existem pessoas que precisam de um alimento mais tranquilo, um leitinho espiritual. Algumas pessoas já precisam de um alimento mais sólido. E isso é notório, porque a criança, quando ela é nova, ela só mama. Até chegar o processo de comer uma papinha, uma batata amassadinha, uma bananinha amassada, só quando o pediatra libera. Porque a criança, ela mesma, ela estando novinha, ela não está preparada para receber esse tipo de alimento. Por mais que na nossa visão, poxa, mas uma bananinha é tão levinho. Uma batatinha amassada é tão tranquilo. Mas para a criança ainda não pode. Então a ovelha, ela está na condição de alguém que ela está de novo convertido. É alguém que está precisando daquele primeiro apoio, daquele primeiro contato. O pastor precisa estar ali. Ei, filho, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Ah, não, vamos orar sim. Essa é a ovelha. Só que chega um ponto agora que me assusta, sobe o nível, vai para o nível 2, que nível? Que nível? Vai falar sobre a dracma. E a dracma me assusta, sabe por quê? Todo mundo malha o filho pródigo. Mas eu estudando a dracma, eu fiquei um pouco pasmo. Porque olha só, a dracma era uma moeda. Uns pela tradução diziam que valia 1 denário, aproximadamente 1 dia de trabalho é o que valia aquela moeda. Só que uma dracma não era sozinha, era um colar, que segundo historiadores, ela tinha 10 moedas.
E agora a Bíblia vai narrar que uma mulher, olha só como é que subiu o nível. É uma criança? É uma ovelha, um animal irracional? É uma menina? É um neném? É uma mulher. O nível de maturidade aumentou. Uma mulher perdeu uma dracma. Só que aqui me assusta um pouco, porque a dracma tem um processo. A mulher, para receber a dracma, ela precisava estar noiva, porque o colar era um presente do noivo. E todo mundo aqui, para quem já é casado, para quem está no noivado, para quem está prestes a casar, sabe que é um processo. Ninguém conhece uma pessoa e fala assim, eu sou o teu noivo, você é minha noiva. Tudo bem que a gente está num século que as coisas estão um pouco complicadas, mas por isso que também a gente vê um nível de desentendimento, porque fazem as coisas de forma prematura, não entendem, não têm consciência, não fazem com entendimento, porque é um processo. Você conhece a pessoa, você conhece os costumes, é o que a gente aprende, vê se é uma boa filha, assim como os pais instruem a ver se o homem é um bom filho. Esses dias eu vi um vídeo do pastor Cláudio Duarte falando que a menina chegou e falou assim, pastor, achei o homem, ele é perfeito, é bonito, inteligente, é tudo de bom. O pastor falou, minha filha, você ganhou na loteria, hein? Porque é mais fácil ele ser feio e burro, bonito e inteligente, você ganhou na loteria. Aí ela falou assim, só tem um problema, pastor. Ele falou, qual? Ele bate na mãe. Aí falou, o que eu devo fazer, pastor? O pastor falou, olha, casa logo com ele, porque uma coisa que eu sei é que essa mulher precisa parar de apanhar. Porque às vezes está ali, está na cara, todo mundo enxerga. Mas parece que a gente não percebe, não faz com entendimento. Então quando chega no momento de relacionamento, quando você noiva, quando você casa, você não pode reparar. Porque a evidência, ela estava ali o tempo todo. Só que o interessante é que para uma mulher ou para um homem chegar ao ponto de noivar, eu vou falar por mim, irmãos, porque cada um tem um tipo de temperamento, uma personalidade. Você precisa entender, você precisa conhecer. Quando eu conheci minha esposa, graças a Deus, a gente vai fazer agora 10 anos juntos, glória a Deus por isso. Ela era minha melhor amiga. Os melhores amigos se casaram. E o que acontece? Eu conhecia ela, pastor. Ela era uma boa filha. Ela era obediente. Eu me lembro que quando o culto acabava no 7 de abril, eu queria ficar conversando com ela. Ela, não. Minha mãe falou para eu ir embora que eu tenho hora para chegar em casa. Eu tenho que ajudar minha mãe. Então, eram coisas que estavam ali de forma implícita ou explícita e eu via. E quando a gente começou a namorar, fui lá, conversei com os pais, me botou numa prova, né? Misericórdia. Mas eu via que ele era uma boa filha. Logo, se ela era uma boa filha, eu sabia que ela seria uma boa esposa. Até o dia que a gente noivou, decidimos casar, tivemos o nosso filho e graças a Deus estamos felizes juntos, irmãos. Vamos fazer 10 anos juntos agora em dezembro, glória a Deus por isso. Só que para chegar ao ponto de noivar, eu tinha que conhecer muito bem. E se você for parar para voltar no contexto aqui de Lucas, uma mulher ganhou uma dracma. E quem deu esse colar para a mulher? Foi o noivo. Então o nível de confiança do noivo nessa mulher fez ele entregar algo para ela. Porque o noivo não entregaria algo para alguém que ele não confiasse. E agora o noivo olhando para você e falando, o fato de eu confiar em você e querer você para ser a minha esposa, a minha noiva, eu vou te entregar algo. E o noivo agora entrega algo de muito valor. Só que isso de muito valor que foi entregue agora se perde. Olha o nível. Alguém com entendimento. Alguém que fez com entendimento, que se relacionou com o noivo, que conheceu o noivo, que se decidiu casar, que aceitou o colar, agora negligencia e perde algo que foi entregue diretamente por ele. E sabe o que me espanta aqui? É que a pessoa, a mulher, ela vai perder dentro da casa. E o que me espanta é que o fato dela ter perdido a dracma dentro da casa, ela não se importava com isso. Porque perdeu, mas estava dentro da casa. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem cartão de crédito? Se você perdeu o seu cartão na rua, tiver aproximação, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa? Qual é a primeira coisa? Cancelar, bloquear. Por quê? Porque a pessoa pode pegar o teu cartão e usar. Então, quando você perde algo de valor na rua,
Logo você tenta bloquear, você tenta cancelar, porque você zela. Mas se você perde o cartão e sabe que ele está em casa, tem convicção que ele está em casa, você manda bloquear o cartão? Você manda cancelar? Porque o fato de ter perdido e saber que estava dentro de casa, viveu como se não tivesse perdido. Estava dentro da casa, perdeu algo de valor, mas vivia como se tivesse. E o nível aumenta agora. Porque a dracma se perde sim, assim como a ovelha. Só que a responsabilidade já não é mais do pastor. Olha como é que o nível aumentou. Talvez essa mulher, um dia ela já foi uma ovelha. Ela passou por esse processo de ovelha. Ela foi nova convertida. Só que agora ela chega num processo de relacionamento com o noivo, que o noivo fala: eu confio em você, eu quero me casar com você, e por isso eu vou te entregar essa coroa. Por isso eu vou te entregar esse colar. Então essa mulher perde. Então é responsabilidade de quem perdeu achar. Era responsabilidade do pastor achar a ovelha, porque foi o pastor que perdeu, mas não é responsabilidade do pastor achar a dracma. Era responsabilidade da mulher, porque foi entregue diretamente pelo noivo. Percebe como o nível aumenta, pastor? O pastor já não tem mais que ir. Então é isso que me espanta. Não é qualquer pessoa que recebe a dracma. Era preciso conhecer o noivo. Sabe o que é interessante, João? Você, eu posso falar porque é meu amigo, você confiou em alguém. E por confiar, você deu uma dracma para essa pessoa. Você só deu essa dracma porque você confia nela. Você, Jonathan, só deu a dracma porque você confia. Miqueias, quando você casou, você só deu a dracma porque você confiava. Assim são todos que são casados, eu estou falando de relacionamento. Porque se o noivo não confiasse na noiva, ele não entregaria uma aliança, que não deixa de ser uma dracma. Qual é o noivo que entregaria uma aliança, esperando que no outro dia a mulher ou a noiva terminasse? Qual homem gostaria de casar com uma mulher, sabendo que teria tudo a perder? Ou de igual modo, qual é a mulher que casaria com um homem, sabendo que tem tudo a perder? Como foi dito, não eu amo, mas ele está me traindo. Ele tem outras. Você aceitaria tudo? Você aceitaria a traição? Você daria a dracma? Você entregaria? Você confiaria? E aqui o cenário muda. Porque quem confiou na mulher foi o noivo. E a gente sabe que o noivo nessa tipologia é Cristo. Então chega um momento na nossa vida que a gente é novo convertido. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa do pastor. Existem pessoas que tá sexta na igreja, tá sábado na igreja, tá domingo na igreja, mas na sexta que vem tá no pagode. Mas o pastor, sabendo da condição, existe uma libertação. A gente sabe que ninguém vai chegar aqui de primeira, vai levantar a mão para o céu e vai sair largando tudo. É possível porque Deus tem poder, mas geralmente não é assim que funciona, irmão. A pessoa que tem vício nas drogas, que fuma, que bebe, é um processo. É um processo. Então você não pode esperar e nem você pode botar uma expectativa na pessoa que ela vai largar tudo da noite para o dia. É um processo. Então aí está na condição de ovelha. Porque você cuida, é novo convertido, ou está se reconciliando, está retornando, está cheio de trauma, passou por vários problemas. Então, pastor, ora por mim. O pastor às vezes fala, brincando, que tem um crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas só que existem níveis. Porque existem crentes 6 horas, que dependendo do nível que ele estiver, a gente vai sempre orar por ele. Porque a gente sabe que o nível que ele está, ele não consegue nem orar por ele mesmo. Só que vai chegar um tempo, irmãos, que o nível aumenta. E você deixa de ser ovelha. E quando você passa a ser noiva, é porque o noivo te aceitou. E quando o noivo ele te aceita, ele confia. Quando o noivo confia, ele te entrega algo. E se você perde, é a obrigação de quem perdeu achar. É a obrigação de quem perdeu achar. Eu não sei a condição que você está aqui nessa noite. E eu já gostaria de colocar um tema nessa mensagem. O tema que Deus me deu é: quem é você? Você já parou para se fazer essa pergunta? Quem eu sou? Quem realmente eu sou? Numa entrevista de emprego é muito comum, o gestor chega a falar, me fala 3 defeitos e 3 qualidades suas. A pessoa trava.
Ou pergunta assim, quem é o João Lucas? A pessoa trava. Porque, na verdade, muitas das vezes ela não sabe quem ela é e ela tenta achar um álibi para tentar dizer quem ela é. Porque a pessoa, quando ela olha para si, ela fala, cara, eu não sei quem eu sou. Eu sou o Marcos Adriano, tenho 28 anos, sou casado, tenho um filho, tenho uma casa, tenho um carro, sei lá, tu trava. Mas ninguém sabe falar, olha, eu sou um cara que estou precisando de libertação, não estou bem, entendeu? Olha, cara, vocês têm que me ajudar bastante, porque a forma que eu estou vivendo sozinho eu não vou conseguir. Pastor, me ajuda, eu quero dar o primeiro passo, mas na verdade o meu medo não é nem dar o primeiro passo, é porque dentro de mim eu já sei que eu vou cair. Irmãos, eu já estive lá fora. Eu fui nascido e criado na igreja, mas eu já me afastei. E tu sabe qual é o maior receio de quem se afasta? É o medo de dar o primeiro passo. Porque lá no fundo, no meu entendimento, eu falava assim, não vale a pena levantar, João. Porque se eu levantar, eu vou cair de novo. E a minha preocupação é o que vão falar de mim. Olha lá, fogo de palha. No domingo foi lá, chorou, se reconciliou, e na sexta está lá de novo bebendo. É um receio que a gente tem. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão falar de nós. E aí a gente vai chegar agora aqui num terceiro nível, que é o nível do filho pródigo. O nível agora subiu. O filho pródigo, sabe por quê? O filho pródigo é o último e pior nível. Porque um dia foi ovelha, amadureceu igual a dracma do noivo, já sabe quem é filho, e agora pede tudo que é dele por direito para ir embora. O filho pródigo, ele já passou pelas 3 etapas. Um dia ele foi novo. Assim como diz o livro, ele estava diante do pai. Eu acredito que o pai via ele tentando dar os primeiros passos, levantando e caindo. Eu lembro, quando meu filho era novo, a gente tentava ali e dava comidinha na boca. Porque a criança não sabe se alimentar sozinha. E chega um momento que a esposa, geralmente a mulher faz esse trabalho com maestria, começa a dar a oportunidade da criança se alimentar sozinha. Só que misericórdia, irmãos, eu sou um rapaz que eu olhava aquilo ali e falava, misericórdia, cai mais comida no chão do que na boca. E eu falava assim, Johnny, bota comida na boca do menino. Chegava a dar assim um nervoso, irmão. Porque a criança, ela pega assim e caiu tudo. E o filho pródigo já passou por esse nível. Já foi criança. Sabe o que é tentar se equilibrar. Sabe o que é perna bambear e cair. Sabe o que é dar o primeiro passo e cair. Mas sabe o que é levantar e continuar, porque o desejo de ficar de pé é maior do que o da queda. E agora o filho, ele ganha uma dracma do noivo, porque ele é reconhecido, ele sabe quem ele é, ele sabe do seu compromisso. E a dracma, se a gente quiser conjecturar, se a gente quiser associar, a dracma é um dom, a dracma é um talento. Porque talvez um dia você estava pregando, você estava ministrando, você estava louvando, você estava ensinando, mas aí a dracma se perde. E sabe qual é o pior, Daniel? Quem perde a dracma está dentro. E vive como se não tivesse perdido. Porque quem está dentro fica camuflado. Não, estou aqui, pô. Não preciso me reconciliar. Ninguém sabe que eu perdi a dracma. Porque a dracma, muitas das vezes, ela não é visível, irmãos. Eu não consigo olhar para o presbítero e falar, presbítero, não estou vendo a dracma na tua testa não, hein? A dracma nem sempre vai ser visível. E às vezes a gente tem um costume de perder a dracma e viver como se a gente ainda tivesse. Sabe por quê? Porque ela foi perdida dentro da casa. Lembra do cartão de crédito? O fato da gente perder e saber que está dentro da casa, a gente não se preocupa em achar. Porque assim como no telefone, vamos começar a associar. Quem perde dentro da casa e precisa achar, tem que fazer uma limpeza. Tem que tirar as coisas do lugar. E quando você começa a movimentar, fazer uma limpeza, levanta sofá, tira móvel, faz isso, você começa a achar coisas que você não gostaria. Você acha uma tampinha de Coca-Cola que ficou embaixo da geladeira. Você acha um macarrãozinho que caiu ali atrás da pia. Você começa a achar um pedacinho de cebola que você estava picando, não sabia, e ficou atrás do fogão. Você vê uns grãozinhos de arroz quando você estava tirando, ficou do lado do fogão. Então, quando a gente começa a arrumar a casa, a gente começa a ver muitas coisas que são indesejáveis para a gente. Porque a tarefa de limpar é difícil. E agora vem para o filho. Sabe quem é? O filho tinha convicção, irmãos, que era filho. Primeiro, ele tinha convicção que era ovelha. Porque se tem uma coisa que ele tinha, era cuidado. E lá na frente a gente vai ver isso. Ele sabia que a comida era melhor.
Ele sabia que a vestimenta era melhor. Ele sabia que o lar era o melhor. Só que ele passa de ovelha, ele já sabe, olha, eu tive quem cuidou de mim. Eu tive quem me alimentou. Eu tive quem me deu as minhas roupas. Eu tive quem me ajudou. Eu tive quem me sustentou. E agora eu cresci e recebi algo. Só que sabendo o que eu recebi, não. Agora eu quero a minha parte da herança porque eu vou embora. E se tem um exemplo de decepção, irmãos, é filho pródigo. Principalmente para quem é pai sabe a dor, irmãos. Porque você olhar para um filho, imagina, irmãos. O meu filho ainda é novinho, está com 7, fez 7 anos. Mas imagina para o pai, irmãos, eu me lembro. Esses dias eu peguei um bode lá em casa, minha esposa que é testemunha. Era um bode, irmãos, era do tamanho da minha mão, pastor. Eu lembro que eu segurava ele com a minha mão, quando eu vi eu comecei a chorar. Eu falei assim, ele cabia na minha mão, João. E agora ele cresceu, mas ele cabia na minha mão. Eu lembro que o primeiro sorriso do filho foi para mim. E eu me lembro de cada etapa que eu passei com meu filho. Eu me lembro quando eu ia trabalhar meia-noite, que eu trabalhava no turno, quando eu ia trabalhar de manhã cedo, e que eu tinha que ficar a noite toda acordado. Mas todo o sacrifício que eu fazia era por amor ao meu filho. Eu estudei aos trancos e barrancos, passando às vezes necessidade, tendo dificuldade, porque eu olhava para ele e falava, ele não pode passar pelo que eu passei, eu quero o melhor para o meu filho. Eu fiz de tudo para dar o melhor para o meu filho. Aí o filho vai passando de etapa, agora imagina, o seu filho faz 18 anos, 19, 20, começa a se envolver com coisas ilícitas, com drogas, começa a ir para baile funk, agora ele olha para a tua cara que é pai e fala, eu nunca te pedi nada, fez porque quis, eu vou morar sozinho mesmo, que pelo menos eu tenha minha independência. Imagina a dor que é para o pai, ver o filho partir e me dar o que é meu por direito que eu vou embora. Vocês estão entendendo? Só que tem uma diferença, irmãos. A ovelha se perde. A dracma se perde. O filho, ele decidiu ir embora. Você vê o pastor procurando a ovelha, sim ou não? Você vê a mulher procurando a dracma, sim ou não? Mas você não vê o pai correr atrás do filho. Porque tem uma diferença, irmãos. Essa chave que eu quero liberar aqui hoje. A diferença de estar perdido e ir embora é que quem foi embora sabe o caminho de volta para casa, quem está perdido não. E sabe qual é o pior no filho pródigo? Quer viver como ovelha. Não, eu fui embora, mas o pastor não veio atrás de mim. Eu fui embora, mas o pastor não veio me ajudar. Não é obrigação do pastor. Você que foi embora sabe o caminho de volta. Quem vai embora sabe o caminho de volta para casa. Percebe a diferença? 3 níveis. Um nível precisa de cuidado, precisa de carinho, está ali o tempo todo orando, está ali o tempo todo ajudando. Um nível agora acima, por já ter maturidade, por já entender, o noivo entrega algo. Só que agora eu vejo alguém que passou pelas 3 etapas e negligencia. E é baseado nessa palavra que eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Eu vi, irmãos, um testemunho que me impactou bastante. Um dos meus maiores testemunhos assim que eu vivo no meu dia corriqueiro é na Lan House, porque lá fica muita gente. Eu não tenho vergonha de falar isso não, irmãos. Ali eu tenho muitos clientes e muitos deles são usuários, sabe? Vão para o morro, ali eles utilizam drogas e tudo mais. E eu lembro de um jovem que veio aqui no domingo e na segunda ele estava lá. Aí quando ele me veio, ele falou, pô, Adriano, não dá para mim não, cara, meu problema é isso, aquilo. Eu falei, cara, mas vai assim mesmo, pô. Porque você continua fazendo, você vai deixar de ir? Irmãos, não sei o que me deu na cabeça, que eu estava com um vídeo que eu assisti, mas o vídeo me impactou. Eu peguei o vídeo e abri assim, fez uma rodinha. Aí eu mostrando um vídeo assim para todo mundo. Irmãos, todo mundo começou a chorar, até eu. O vídeo diz que havia uma mulher que tinha um chamado da parte de Deus, um missionário. Só que com 18 anos ela se casou e teve um filho, até é normal. Só que ela falou, não, eu tenho que cuidar do meu filho, eu ainda sou nova, eu tenho muito tempo para fazer as coisas de Deus. Quando o filho cresceu, a filha cresceu, estava com 17 para 18, também se relacionou e teve um filho. Agora essa mulher já com 36 para 37 anos de idade fala, eu vou cuidar do meu neto, que eu ainda tenho um tempo para cuidar das coisas de Deus. Irmãos, é forte isso aqui.
Isso aqui é muito forte. Ela tinha 65 anos de idade e havia se esquecido da promessa. Isso na Argentina, Buenos Aires. E agora está passando um profeta de Deus, Deus fala assim, passa para o outro lado. Aperta a campainha. E quando a pessoa sair, você vai dizer isso, isso, isso e isso. Irmãos, ele fala assim no vídeo, não brinquem com Deus, irmãos. Porque com Deus não se brinca. O homem toca a campainha, quando a mulher atende, ele fala que ele nem saudou a mulher com a paz do Senhor. Ele diz assim, você era nova quando eu te chamei, mas você negligenciou o meu chamado. Por tua culpa, 200 mil argentinos irão para o inferno, e você me dará conta de cada um deles. No outro dia a mulher amanheceu morta. E daí, irmãos, Ezequiel 3:18 vai dizer assim, ó, se eu disser a um pecador que ele vai morrer, e você não o adverte, ele morrerá pelo pecado que ele cometeu, mas o sangue dele, eu vou demandar das suas mãos. Então vem aqui nessa noite, irmãos, para conscientizar. A minha questão hoje é trazer a sua consciência, não ache culpado por o que você fez. Assuma responsabilidade pelos seus atos. Olhe para Cristo, porque, irmãos, no final das contas, nas 3 passagens tem uma coisa em comum, e foi o que eu li, no 5, no 7, no 10 e no 32, porque no 5, vai dizer assim, ó, digo-vos, no 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. No 10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E no 32, mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque o teu irmão que estava morto reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Tanto para a ovelha, tanto para a mulher que perdeu a dracma, e como para o filho pródigo, tem jeito. Então volta agora e reflete no tema da mensagem. Quem é você? Hoje você tem 3 conceitos para raciocinar. Hoje não tem meio termo. Ou você é a ovelha, ou você é uma mulher da dracma, ou você é o filho pródigo. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, entregando a mensagem porque as minhas mãos precisam ser lavadas. E Ezequiel 3 vai dizer assim, ó, se eu disser a um pecador que ele vai morrer, ele não se arrepender, ele vai morrer pelos pecados que ele cometeu, mas o sangue dele eu vou demandar das suas mãos. Mas se eu disser ao pecador que ele vai morrer e você advertir, ele vai morrer pelos pecados que ele cometeu e as suas mãos estarão limpas. Então na noite desse dia as minhas mãos estão limpas. O meu trabalho eu sei que eu estou fazendo, com muito zelo e com muito temor, irmãos. Porque uma chave precisa ser virada nesse ministério. É chato você ver filho se comportando como ovelha. Mulher com dracma, homem com dracma, sabe que tem o dom, irmãos, tem pessoas que eu conheço, que quando pregava Deus usava Miqueias. E eu olho assim, eu falo, caramba, tem um amigo que eu admiro, um colega na verdade, sabe muito da palavra. Quando eu paro para conversar com ele, eu tenho um prazer em sentar para ouvir. Às vezes eu falo para ele, vamos lá em casa tomar um café que eu só quero te ouvir. E um belo dia conversando com ele, ele falando, irmão, Bíblia de A a Z, de Gênesis, Apocalipse, e começou num belo momento, ele, não, que as igrejas hoje estão isso e aquilo, começou a julgar todo mundo. Eu falei, mas cara, se você conhece tanto, por que você está vivendo dessa forma? Afastado, desviado, de forma ilícita. Irmão, nessas horas defesas caem, não sabe explicar. Sabe qual foi a resposta, João? É complicado, meu amigo, é complicado. Mas cabe a nós hoje, irmãos, tomarmos uma decisão. A ovelha se perde sim, mas o pastor vai atrás. A dracma se perde dentro de casa sim, só que a mulher, ela acha a dracma. O filho, ele vai embora sim, mas um dia ele olha e fala assim, olha, quando ele vai desejar comer a bolota dos porcos, ele fala, não, na casa do meu pai eu tinha tudo, não me faltava nada, eu levantar-me-ei, irei até o meu pai, e vou dizer, pai, somente contra ti pequei, me restitui apenas como um servo. Só que, irmãos, ele era filho, e quando o pai pega de novo, ele não restitui como servo não, irmãos,
Ele restitui como filho. Bota anel no dedo, vestes limpas. Agora quem pregava volta a pregar. Agora quem cantava volta a cantar. Agora quem orava, quem fazia trabalho de libertação volta a fazer. Porque Deus deu vestes limpas, fez tudo. Irmãos, para Deus não tem impossibilidade. Eu só vejo uma impossibilidade para Deus, irmãos, que diz em Hebreus: é impossível que Ele minta. Isso não pode mudar. Paulo vai dizer para que vocês saibam que essas coisas são imutáveis. É impossível Deus mentir. Então, se um dia Ele fez uma promessa na sua vida, essa promessa ainda está de pé. Só que cabe à ovelha, cabe à mulher ou homem que perdeu a dracma, ou o filho pródigo que saiu e sabe o caminho de volta para casa, tomar o primeiro passo. As ovelhas, sendo bem sincero, o pastor sabe quem é e ele vai atrás. Eu não sou defensor de pastor, não, irmãos, mas é porque eu acompanho o pastor lado a lado. Eu tenho visitado lares, eu sei o trabalho que ele faz. Muitas das vezes se abdicando de fazer coisas para si, para estar fazendo pelos outros. E aprove ao Senhor ter acompanhado o pastor alguma vez. Então eu sei, não estou puxando sardinha não, estou falando do que eu vi. As ovelhas perdidas o pastor tem indo atrás. Só que sabe o que é doloroso? Ver filho pródigo culpando o pastor. Não, porque eu era ovelha, presbítero Alexandre. E o pastor não vê atrás, não. Você é filho pródigo. O que você tem que fazer é parar, olhar e falar assim: não, o culpado não foi o meu pai. O culpado não foi Deus. O culpado não foi o pastor, o culpado foi eu, que negligenciei aquilo que me entregaram. Eu pedi, gastei tudo de forma imoderada e agora estou sem nada. Só que quando o filho chega na casa do pai, o pai dá vestes novas, coloca o anel no dedo, faz uma festa, e eu volto a dizer: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque há festa nos céus, quando um justo se arrepende, mais do que 99 que não necessitam de arrependimento. Nos alegremos, porque quem estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer mais uma vez a pergunta: quem é você? Mediante a tudo que foi ministrado, você já conseguiu se achar? Deu para se enquadrar em alguma coisa? Porque o problema, irmão, não é você olhar para dentro de si e ter compaixão de si próprio, falando: poxa, mas caraca, vai pegar mal. Não, irmãos. Independente das 3 formas ou dos 3 níveis, se você vir, você é restituído. Se você vir, é veste limpa, é veste nova, é anel no dedo. Mas a decisão, a mesma decisão que fez o filho ir embora, é a mesma decisão que faz o filho voltar. Eu não vi no texto o pai implorar para o filho ficar, irmãos. Eu não vi no texto. E ser pai, irmãos, é doloroso. Eu tenho sofrido na pele isso, porque eu falo com meu sogro, às vezes, com a minha esposa. Às vezes eu preciso disciplinar o meu filho. Essa semana, inclusive, ele está no castigo. Chega em casa, banho, tira a roupa, almoça, vai dormir, quarto. Quando dá 4 horas da tarde, dever de casa. Deixa eu brincar um pouquinho e quarto de novo. Às vezes o coração parte, irmãos. Porque a criança, ela não tem a malícia que a gente tem. Às vezes a gente olha para a criança e acha que a criança está com malícia. Mas a criança, ela é inocente. Só que a gente que é pai precisa ensinar. A gente precisa corrigir. Porque se a gente não fizer isso, cresce de forma imoderada. Isso é previsto na Bíblia. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E eu falo para ele: você sabe por que o papai está fazendo isso com você? Ele fala: eu sei, eu desobedeci, eu fui desobediente. Eu falo: então enquanto você não melhorar, enquanto a tia da escola reclamar, falando que você fez isso e isso, papai não vai te tirar do castigo. Porque existem coisas, irmãos, que nós como pais queremos dar para os nossos filhos. Só que às vezes a gente não dá, não porque o filho não merece, é porque não está preparado para receber. Existe uma diferença. Tem filho que pede e até merece, mas não está preparado. Você tem um filho, tirou as melhores notas na escola, passou em primeiro lugar no vestibular, foi para a faculdade pública fazer medicina. O filho fala: pô, pai, sabe o que eu queria de presente de aniversário?
queria minha habilitação quando eu fizesse 18 anos. Às vezes o filho até merece, mas o pai não dá. Porque às vezes o pai não tem aquela condição, ou porque às vezes o pai vê que o filho naquele momento não está preparado. Porque estar preparado em uma área não quer dizer que se está preparado em outra.